Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 20 de novembro de 2025. Nesse horário, né, das 5h30, nós estudamos essa obra. Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, né? Essa obra maravilhosa dessa, desse espírito que tão bem retrata as passagens de Jesus, né? E nós estamos estudando o capítulo 14, que tem por título Ordena somente. Hoje, nós vamos começar naquele parágrafo que diz: a emoção trabalha o grupo colhido de surpresa. Mas antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do estudo, que o Senhor sempre nos abençoe, nos fortaleça, e sempre pedimos que para Ele amparar aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, que se encontram em desespero. Que o Senhor nos abençoe sempre. Eu vou passar a palavra aqui para a Denise, para que a Denise possa dar início ao estudo. Denise, a palavra está com você. Obrigada, Rose. Boa tarde a todos. Então, o parágrafo anterior que nós terminamos na aula, no estudo da semana passada, fala sobre os centuriões, né? Não só este centurião que tinha a fé e a certeza de que Jesus conseguiria curar o seu servidor, né? Como é, os intermediários que levaram a ele a notícia de que o centurião disse que ele não era digno que Jesus fosse à casa dele, que então bastava que ele ordenasse somente. Então, essa certeza, né, essa segurança desse homem, deixa Jesus entusiasmado, né, porque ele não era ele era fora, né, ele era romano, ele era fora dos limites dos judeus, né? Então ele era de outro povo. Então, é, como um pagão, né? E notava-se que não era mais, né? Tal a certeza, tal a firmeza na sua atitude. E Jesus, quando ele recebe essa resposta, né? Essa mensagem que diz: Ele é militar. Comanda e é também comandado. Dirige, mas é subordinado. Conhece de hierarquia. Ele diz ao seu subalterno: vai ali, ele vai. Vem aqui, ele vem. Vai acolá, e ele atende. Ora, Rabi, se tu ordenares aos teus subalternos, eles farão a tua vontade, como os seus fazem as dele. Então, todos, vamos partir para o parágrafo de hoje, do início de hoje. A emoção trabalha o grupo colhido de surpresa. Então, todos ficam surpresos. Comumente, os homens desejam ver para crer, e vendo, não creem. Pedem para ouvir a fim de entenderem, e escutando, não compreendem. Fatos e demonstrações exigem as grandes maiorias, e após tê-los, perdem-se no emaranhado das justificações inqualificáveis, das suspeitas calamitosas. Então, normalmente o homem quer ver para poder crer, mas se ele não tiver essa confiança, essa fé, ele não vai crer, ele vai continuar duvidando, né?
Só aquele que está realmente imbuído dessa crença, dessa confiança que tem em Deus, vai acreditar que o mestre era o enviado do Senhor, como esse centurião. E Jesus aproveita a oportunidade, como todas as oportunidades que ele tinha, para ensinar, né? Para explicitar exatamente a que ele veio, para a verdade. Amélia continua no 35º parágrafo. Há um silêncio que fala nos olhos e pelas bocas cerradas. Nunca vi tão grande fé em Israel. A fase, a frase, modulada com inflexão formosa nos seus lábios, é uma exaltação ao estrangeiro e uma discreta censura aos eleitos. Então, ele falava de um romano para um grupo que estava dentro de uma concepção religiosa e disse que Israel, ele nunca tinha ouvido uma fé assim tão vivaz, tão firme, tão convicta, né? E escutou isso de um romano, de um estrangeiro, como eles diziam. Tão grande fé e tão elevada consideração. Ide, voltai, dizei que eu quero que o seu servo sare, retome a saúde. Então ele dá a resposta ao centurião, através dos intermediários, né? Meus servidores já seguiram à frente, foram atender minha vontade. Dizei-lhe. As duas embaixadas levantaram o pó do caminho no rumo da vivenda do chefe da centúria, apressadamente. Quero, ordeno. O desejo continuava vibrando na acústica do momento. Ainda não alcançaram o domicílio do romano e o ruído dos júbilos, né? Era uma festança, as pessoas estavam alegres, né? Havia júbilo ao longe, já se ouvia. Dizia à distância que o enfermo sarara e a felicidade retornara ao seu amo. Todos aqueles que o viram há pouco a morrer sorriem e temem. Estava quase morto, agora vivo. Então, por que o temor? O temor é porque foi um milagre assim para eles, né? Foi um milagre extraordinário. Ele estava quase morto e agora estava vivo, estava bem. Então, a vontade de Jesus, né, fez com que os seus, como ele falou, os seus subordinados fossem à frente, a sua vontade. Porque ele tinha que perceber da necessidade, não só para ensinar aos judeus que eles não eram as Coca-Cola, as últimas Coca-Colas do deserto, vamos dizer assim, né? Que eles se achavam os melhores dos melhores, o orgulho era muito grande, o orgulho de raça, né? E para demonstrar também que os outros também são filhos de Deus, E também ali mesmo que eles mostra, não considerem. quando ele fala Oi? que seus foram à frente, os espíritos amigos foram lá fazer o serviço, a banda de Jesus. Amando de Jesus. Ele mandou Jesus os comandados falou: dele. vão lá e resolvam o caso. E os espíritos foram lá e trataram daquela pessoa, né? E o que é interessante é que, para o romano, eles não se incomodavam com isso. Se eles tivessem que buscar, como a gente vê fazerem, Paulo também vai ajudar romanos, o problema era o judeu que via que o romano
aceitava ajuda e aí denunciava o romano de estar macumunado com os judeus, com os cristãos. Aí o romano, muitas vezes, pedia ajuda escondido, não é o caso aqui, não Uhum. porque o imperador não quisesse, mas porque aqueles judeus, ao verem os romanos indo lá confraternizar com os cristãos e recebendo ajuda, denunciavam esses romanos, dizendo que eles estavam com reuniões com os cristãos que não prestavam. Porque o romano ele não se metia na religião. Não, não. Ele queria assim, ó, pague-me os impostos e não me dê trabalho. Pague os impostos e não perturbe a minha cabeça. Porque se me perturbar, eu volto e aí arrasa quarteirão. Então, se você pagar o imposto e não desse trabalho político, com revoltas, essas maledicências, ele não se incomodava. Não se incomodava. Entendeu? Uhum. O problema, Estar do outro lado. tanto que esse homem, ele entende quem é Jesus. Tem fé? Não, ele é realmente. E eu vou lá, peço a ajuda dele e, fé raciocinada, se eu sou o comandante e meus soldados me obedecem, vou obedecer o senhor também. Já que o senhor é o líder, O é líder. aquele que tem o poder e todos vão obedecê-lo. Raciocínio tranquilo. Seria o questionamento. Pode seguir aí, Denise. Então, exatamente, os judeus é que tinham o preconceito. Com todos, né? Que não fossem, que não, vamos dizer uma expressão meio estranha, que não rezasse conforme a sua missa, né? Não fosse do jeito das suas regras, né? Eu sabia que bastaria que ele ordenasse, repetia Paulus, o centurião, comovido e confiante. Eu cria, eu creio. A quais servos se referira Paulo? Interrogou Simão, muito curioso, né? Simão Pedro era muito curioso, queria tudo explicadinho, né? A quais servos se referia Paulo? Interrogou Simão ao anoitecer daquele dia, sob a argêntea gásia do luar e o marulhar das ondas arrebentando espumas na praia. Aí Jesus respondeu-lhe: Não sabes que sou rei? Não tenho falado do reino do amor? É claro que ele não estava falando de rei do rei terrestre, né? Não era do reino material que ele estava falando. Não tenho falado do reino do amor? Os meus servos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai e a referendam, atendendo à minha vontade, seguindo minhas ordens. Simão fitou, sem o carregado interrogativo. Bom, aqui nesse não sabes que sou rei, que Jesus há tempos confirmava com eles, né? Essa certeza da missão e do papel dele. Então foi algo que foi sendo construído porque ele não, aos poucos, junto, na convivência durante aqueles 3 anos, né? Por quê? Porque era uma mudança muito grande, era algo muito novo para eles. E então, aos poucos, ele foi falando, foi construindo a ideia desse reino, né? E através de atos, né, de gestos, de oportunidades de lições assim que aconteciam no dia a dia. Tudo que acontecia, ele tirava para dar uma lição. E essa construção dentro do coração, dentro do entendimento dos seus seguidores, foi se fazendo pouco a pouco.
né, durante aqueles anos de convivência. Então Simão ficou, o fitou, né, sem o carregado, interrogativo. Acho que o Simão não tinha entendido muito bem, porque ele falou que antes ele dizia, né, que não era reino, mas que ele não era rei, né? Ele atendia pelo pelo nome de mestre. Que ele sabia, o reino dele não era desse mundo. Ele sempre falava do reino futuro, o reino dos céus, o reino de Deus. Bom, e para que o esclarecimento, diz Amélia Rodrigues, se fizesse inolvidável, o mestre arrematou. Convoquei-te. Então, ele resolveu explicar melhor para Simão Pedro. Convoquei-te a pescar homens nas águas do mundo, Simão. Faz pouco. Esta é a minha vontade. Serás também, logo mais, meu servo, e assim recolherás aqueles que, como Paulos, estiverem sossobrando em águas torvas e agitadas. Far-me-ás à vontade, pescarás homens. Então, aquela luzinha, aquele plim, né? E Simão compreendera. O rosto largo, requeimado, se abriu com ingênua alegria. Então ele compreendeu que qual é o reino que Jesus estava falando ali no momento, quando ele disse que ele era rei, né? Que existe um reino de amor. E ele faz a vontade do Pai, o Pai, os servos fazem a vontade dele, fazendo a vontade do Pai, amando dele, ele que coordenava tudo. Então, esse reino tinha os seus servos, e Simão, mais tarde, seria um desses servos fiéis também, fazendo a vontade do Pai, porque cumpria as ordens todas que Jesus lhe daria, né? Ele estava ali aprendendo no momento. E ele ficou feliz como criança, né? Diz assim, ela diz assim, ó, rosto largo, requeimado, porque ele era pescador, né? Tava sempre pegando o sol. Se abriu com ingênua alegria, como se fosse uma criança, né? Com ingenuidade, com um coração aberto mesmo. Ele realmente estava feliz por saber que ele participaria desse reino, seria o servo de Jesus. Aí a Amélia dá mais uma paradinha. É, isso, dá mais uma paradinha e continua aqui. Nas sombras espessas sorriem estrelas. Quer dizer, ela está descrevendo novamente o local onde ele estava. Divinos diamantes em fulguração no veludo da noite, e o grande silêncio repete a palavra de ordem. Então, aquele acontecimento, aquelas palavras de Jesus ficaram assim reboando, né? Vamos dizer assim, ficaram ecoando ainda naquela impressão. Então, aquele sentimento, aquela palavra, foi assim, foi tão forte que aí ficou impressa ainda naquele, em todos aqueles que estavam ali, naquele ambiente. Quero. Nunca vi igual a deste homem uma fé como esta em Israel. O reino se perdia já nas fronteiras indimensionais do infinito, começando a recolher os seus primeiros súditos, vassalos da felicidade, fora de Israel. Então, o reino já foi se ampliando. Eles foram tendo a ideia de que o reino era muito maior, que não era um espaço físico, né? Que não era só para os judeus, não era só para o povo de Israel. O reino de amor, o reino do amor que ele trouxe para nós, né?
para a humanidade aqui, para toda a humanidade. É, ele estava apresentando, Jesus estava apresentando esse reino de amor para esse rebanho que estava sob a sua tutela naquela época, né? E até hoje o rebanho dele está sob a tutela dele, porque ele disse que até a última ovelha, né? Ele largaria 99 no aprisco e iria atrás daquela que se desviou. Então, até hoje, ele ainda está recolhendo as ovelhas. Só depende das ovelhas serem mais obedientes, né? E atenderem ao chamado do pastor. Ele estava apresentando, né, o reino do amor para mostrar para nós que esse reino que ele trazia abraça o universo todo, não só para a casa de Israel. E depois disso, ele, ele apresenta a Paulo, né, naquela famosa queda da estrada de Damasco, queda do cavalo da estrada de Damasco, qual era o limite do aprisco, né? O aprisco não tinha aquele limite só daquilo, que buscou em Paulo, porque Paulo é que tinha as qualidades específicas, né? Era tudo planejadinho. Então era Paulo que estava meio desviado de sua missão, que mais tarde estendeu, porque ele diz, o que que ele disse? Que Pedro era para ajudar os da casa de Israel, que mais tarde ele teria que alcançar os outros ainda. E a Paulo ele deu essa missão, né? Aos gentios, aos estrangeiros. E até hoje, né, gente? Se, se não fosse por Paulo de Tarso, muitos de nós ainda não estariam como ovelhas perdidas ainda, né? Até hoje, o Paulo de Tarso, né, é encarregado também dessa missão, né? Da extensão do alcance das suas palavras. E graças a Paulo chegou até nós através dos tempos. Aí eu lembrei do livro, né, Rose? Nos tempos de Paulo. Não é isso o nome do livro? Maravilhoso, em que descreve toda a sua caminhada, a sua. Se eu não me engano, Nossa, é Ferraz Batista, não é? isso. Pega, por favor, o nome do Eu não autor. sei, eu acho que não sei se está aqui, não. Eu acho que está lá. Não, tá lá no centro. É Tá lá no José centro. Ferraz Batista. É justamente no livro dele que eu disse para você que eu achei aquele capítulo que vai ser a abertura do livro As Curas de Jesus. Hum, muito bom. E até hoje, recordando as palavras de Jesus, refletindo com esses amados irmãos que esmiuçam, que interpretam, que trazem mastigadinho para a gente, né? No miudinho, como diz o Eu voltei a mineiro. estudar o miudinho. Eu Capítulo voltei 8. também, eu Estou na voltei, aula 8, aula 8. Eu voltei voltei para também. 400 e pouco, voltei para o É 8. uma delícia esse É estudo, para maravilhoso. que a misericórdia celeste nos alcance e nos traga liberdade, né? Como Jesus lhe dizia, né? Que a sua palavra não passará. E a verdade vai nos libertar. Então, Não, é a ajuda desses irmãos que nos trazem. Fala aí o nome de novo que eu não ouvi. Peraí, deixa eu aumentar aqui o meu volume. de quê? Do autor? Do autor Nos Tempos de Paulo. Eu acho que é José Ferraz Batista. Acho que é isso mesmo. José Ferraz Batista. Não, desculpe, Francisco Ferraz Batista. Aí é Francisco? Francisco Ferraz Batista. É outro Francisco aí. É. Francisco Ferraz Batista. Eu vou até confirmar aqui, né, para a gente dar a Hum, informação correta. isso, isso. Muito Tempos de bom esse Paulo. livro. Ah, é É lindo. como você tivesse É lá. igual o É como a Inácio de Amélia. Antioquia, né? Isso.
também. É como Senhor, você estivesse lá presenciando ao vivo essas passagens, essa caminhada de Paulo. Então a gente agradece muito a todos esses irmãos, a Amélia Rodrigues, né, por nos trazer assim, nos colocar dentro daquele tempo, naquele período, para que a gente possa sentir realmente fazendo parte daquilo. Porque a gente sabe que muitos de nós estávamos naquela época, né? mesmo, ó, Ainda Francisco não Ferraz entendíamos. Batista, tá? Ah, isso mesmo, tá Francisco. legal. E o prefácio desse livro é da Sueli Caldas Schubert, Hum, dos tempos de Paulo. O prefácio é da Sueli Caldas Schubert, Francisco Ferraz Batista. São livros maravilhosos, né? muito obrigado, Rose. E a gente terminou aqui esse capítulo 14, porque é assim, é emocionante, né? Você ter a certeza, né? Essa convicção, esse centurião, como outros, né? Aquele que lançou, colocou a lança no, em Jesus, aqueles que observaram que ele morreu e depois tiveram a certeza, aquilo foi tão chocante assim para eles, assim, calou tão fundo dentro deles que eles se converteram, né? Então, por que não seria? Porque seria diferente aos centuriões, aos estrangeiros, aos. Não tem diferença. O reino de Deus é para todos, né? E Jesus, como governador do planeta, e nós todos que estamos aqui, tanto na materialidade como na espiritualidade, somos ovelhas dele. E aqui, Denise, Oi. eu me lembrei da aula do que nós estudamos anteriormente, né, aqui no livro Diversidade de Carisma, né? Quando Sim. Jesus deixou claro para a gente que ele sabia que, com o passar do tempo, com os interesses dos homens iriam, com o tempo, tentando eclipsar os seus ensinamentos, né? Porque vê a religião, os homens tentando, né, fazer o Cristo à moda deles, como nós vimos no caso da Inquisição, né, onde o Hermínio Miranda falou também naquele livro Os Procuradores de Deus, que os homens, que esse foi o grande vexame do cristianismo, deixar que crescesse no meio deles uma instituição como a Inquisição, aonde eles pregavam coisas dizendo que era em nome do Cristo, mas que jamais passaram pela mente de Jesus, nem pela vontade do Senhor. Foram coisas dos homens, né? E ele disse que tudo isso saberia, que aconteceria, que eles tentariam ao máximo adulterar os seus ensinos. E aí no livro Há 2000 anos, né, na segunda parte do capítulo 6, daquela mensagem belíssima que Jesus dá quando ele vem de encontro àqueles espíritos que haviam desencarnado há pouco tempo nos, naquelas, vamos dizer assim, arenas romanas, muitos mortos pelos leões, pelos animais. Esses espíritos chegam ao plano espiritual e ele vai recebê-los, ele deixa uma mensagem linda que Emmanuel traduz para a gente. Mas ele diz no trecho da imagem: quando se verificar este eclipse da evolução de meus ensinamentos, quer dizer, quando o homem tentar, né, eclipsar, colocar sombra sobre os ensinos dele, nem por isso ele deixará de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco. Então, mesmo quando o homem tentar apagar ou fazer sombra sobre os ensinamentos dele, ele deixará de amar cada uma dessas ovelhas tresmalhadas, que são as ovelhas perdidas, rebeldes do aprisco, né? Dele. E a gente tem alguns exemplos, Dadas né, a ele Rui? pelo Senhor. Né? A gente, há pouco tempo, né, conhecendo Jesus Gonçalves, a gente conheceu alguns desses nomes, né, que eram ovelhas.
Três é, malhas. 3 malhadas, desviadas, muito desviadas e que Jesus foi lá e recolheu-os ao aprisco novamente, e hoje são esses seus servos, Sim, essas né? ovelhas desgarradas, Isso, desviadas, né? isso Porque aí. são elas que tentarão eclipsar os ensinos de Jesus. Mas mesmo ele sabendo tudo isso, ele não deixará de amar nenhuma delas. Tanto que recuperou esses que a gente sabe, Exatamente, que tivemos exatamente, assim, ó, ao vivo e a cores, que foi o nosso tempo, exatamente. né? As ovelhas que Deus confiou a ele. Então ele não pode Sim, deixar que nenhuma delas se perca, não, de jeito nenhum. E a né? gente sabe que anteriormente foram pessoas, influências muito, muito dentro da própria igreja, Sim, né? sim, com muitos religiosos. Desde a época de Jesus, né? Os que os Uhum, crucificaram eram o quê? Doutores da lei, eram sacerdotes, eram homens religiosos, né? exatamente. E Mas nem que tinham por isso sido deixaram de serem resgatados por ele, mais pelo tarde, pastor. um por um, o Isso pastor vai aí. buscar cada uma das suas ovelhas. E essa é a confiança e assim, a consolação que a gente tem, né? Por Com mais que tenhamos errado anteriormente, a gente tem a certeza que a gente não ficará de desamparado. jeito nenhum. Nunca. Nós Não. somos aquelas ovelhas Três tresmalhadas. malhadas também. Hoje, trabalhadores da última hora. É isso aí. Então a gente termina capítulo 14 e o Nós capítulo temos 15. ainda duas aulas, né, até encerrar, duas aulas que eu acho que dá para a gente fechar o 15, né? Dia vinte e Eu, sete e dia 3. Então, nós temos duas aulas aí para estudar o capítulo 15 para é, encerrar do. é assim, o capítulo 15 não. Dá Oi? para a gente Estou dizendo fazer. em duas aulas, né? Sim, dá sim. A 27, porque aí a gente encerra e vai para nossas fériasinhas. Hoje eu estava falando com o Joey sobre isso, né? Nossas Sim. fériasinhas vão começar dia 5, sexta-feira, 5 de dezembro. E no dia De dezembro. 7, nós temos o nosso último seminário da nossa casa, né? Seminário com Jesus na Seara. E o tema maravilhoso, né? O mandamento maior, que é o amor. Será o tema Exato. do nosso seminário, que todos são convidados, espero que estejam aí divulgando, vou mandar de novo o cartazinho, que aí encerra as atividades da nossa casa, tá bom? É. Então, ó, dia 27, capítulo 15, seguir Jesus. Quer coisa mais linda do que essa? Seguir Jesus. Sou De apaixonado. beijo. Até daqui a pouco Daqui a pouco a gente está de volta, tá? E aí eu vou pedir para a nossa irmã Carmen. Carmen, faz a nossa prece de encerramento. E depois também, ó. Ela vai fazer duas vezes a prece hoje. Da agora e da palestra. O prepare a prece. Dupla prece. Liga aí teu microfone. Palestra hoje é, né? É a Tem fé e palestra a hoje, caridade. A fé e a caridade. hein? O tema da palestra é a fé e a caridade. A fé e a Evangelho... caridade. É de Divaldo também? Não, não, é o Evangelho segundo o É Espiritismo, capítulo Evangelho. 11, item 13. Amar o próximo como a si mesmo. Vou fazer isso. Já que a Carmen vai fazer a pressa da palestra, eu vou pedir aqui, deixa eu ver aqui os nossos, para Inês, faz a nossa prece de encerramento. Já a Carmen fazer a prece toda a palestra. Inês faz a prece do encerramento do nosso estudo. Agora, vamos relaxar mais ainda, depois desse estudo, né, que aprendemos tanto, né, todos esses ensinamentos e que devemos aplicá-los no nosso dia a dia, né, que o reino de Deus está dentro de nós, né, que nós temos que aprender a ver a coisa pelo lado do espírito, não da materialidade, né, e tendo essa que nós somos a centelha divina, nós somos parte de Jesus, de Deus, nosso Pai, né?
e que possamos, assim, levar esse estudo maravilhoso para os nossos dias, né? E todos os nossos momentos de reflexão, para que possamos ter a sabedoria de enxergarmos verdadeiramente o nosso compromisso aqui no mundo que estamos vivendo, né? Que Jesus nos abençoe, que possamos ter um final de semana maravilhoso e até amanhã, se Deus quiser. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado por tantos ensinamentos, Denise, nossa amiga Rose, e que Jesus nos abençoe, nos dê uma noite maravilhosa, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, eu vou sair aqui, tá? E aí, eu vou passar para a Denise, e daí 6h30 nós começamos a nossa palestra pública. Um beijo no coração de todos. Beijo. Inês, não é até amanhã, não, hein, Inês, até daqui a pouco.